e ainda abençoa, diz assim: o Senhor Deus dos céus me ordenou que fizesse isso. Entre vocês, quem quiser vir lá edificar, que Deus seja com você. Vá lá, vai edificar, edifique a casa do Senhor Deus de Israel, porque Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E aí no versículo 5 do capítulo 1 diz assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gabos, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Outra coisa que me chama a atenção aqui. Primeiro, Deus, que tinha um plano, foi lá e despertou o espírito de Ciro. Ciro faz a convocação, e aí o versículo 5 fala que todos aqueles cujo espírito Deus despertou foram lá e se alistaram a fazer essa obra. E aí o interessante é que o versículo fala que todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que eu quero dizer, Deus tem uma obra. A obra não é minha e a obra não é sua. Na última quinta-feira, sem ser a passada, que eu não estava aqui, estava pregando em outra igreja, mas na última quinta-feira que eu estava aqui, na abertura dessa campanha, eu falei uma coisa e eu repito, e isso é que a palavra do Senhor fala: não precisamos ter medo de o diabo destruir a igreja, porque o que o Senhor falou é: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo, ele não vai nos subjugar a ponto de destruir a igreja, porque a obra não é minha e a obra não é sua. A obra é de Deus. E se Deus tem uma obra, Ele desperta até quem não crê para poder fazer a obra acontecer. E Ele despertou a Ciro dessa maneira. E aí o povo de Deus também foi despertado. Você e eu estamos aqui porque o Espírito do Senhor tem nos despertado, dizendo: não é tempo de parar. Pode ser pandemia, pode ter voltado os cultos agora, está tudo diferente de antes, mas não é tempo de desistir. Não é tempo de andar desfalecido. É tempo de continuar. E o Espírito do Senhor tem te despertado, e é porque Ele tem te despertado que você está aqui agora. E sabe o que é interessante? Que aquele povo a quem o Senhor despertou, aqueles que habitavam aos arredores deles, foram lá e contribuíram com a obra. Você às vezes se levanta, sabe que a obra é de Deus, foi despertado pelo Espírito do Senhor para fazer essa obra, mas fica com medo da oposição, fica com medo do mundo, fica com medo daqueles que estão à sua volta, que não creem como você. Mas uma coisa eu digo: Deus te desperta e Ele mesmo garante aquilo que você precisa para executar aquilo que Ele te mandou fazer. Eles contavam com a ajuda daqueles que estavam ao redor. Quando você se levanta lá na sua casa, depois de um dia cheio de trabalho, e fala: eu vou para a igreja, tem gente olhando. Quando você passa na frente desse estabelecimento aqui, tem gente olhando. Quando você pega seus meninos pela mão e sai arrastando, com a Bíblia na mão, fala: vou para a igreja, tem gente olhando. Tem vizinho vendo. Quando você levanta às vezes no quintal pela madrugada e vai orar, porque se ficar na cama dá sono, e aí sai orando pelo seu quintal, você pensa: é madrugada, estão todos dormindo, mas é provável que tenha alguém ouvindo a sua oração. Principalmente se você sai lá no quintal e começa a abençoar o povo, seja de madrugada, seja de tarde, seja de noite, tem alguém ouvindo você orar, porque sempre tem alguém vendo, porque a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma nuvem muito grande de testemunhas. E sabe o que é? Que essas testemunhas querem ver você cumprir a obra que Deus te mandou fazer. E você não precisa temer, porque quando a obra é de Deus e a obra é do Senhor, Ele mesmo encarrega de fazer com que aqueles que estão ao seu redor abençoarem o trabalho das suas mãos, abençoarem o trabalho que Ele mandou você fazer. E aí, nesse contexto, o povo de Deus volta e começa a edificar o templo. O capítulo 2 de Esdras
elenca todas as pessoas que voltaram e atenderam a esse chamado. E aí a gente chega no capítulo 3, que é levantado o altar. O versículo 2 fala assim: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E aí nesse capítulo, a Bíblia fala que eles reconstruíram o altar sobre as suas bases, mas tinham medo daquele povo que estava ao redor, porque eles não criam no Senhor. Mas começaram a oferecer ofertas, sacrifícios, adorar a Deus, a bendizer a Deus, e aí de repente, vem alguns daqueles que os ameaçavam e realmente cumprem aquilo de que eles tinham temor. Mas antes disso, a passagem que eu li com vocês aí no capítulo 3, a partir do versículo 10. Quando eles lançaram os alicerces do templo do Senhor, eles se apresentaram com trombetas, os filhos de Asaf com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi. O versículo 11, na minha tradução, fala que eles cantavam a revezes, de revezamento. Fala que um louvava, e o outro louvava, e o outro vinha e louvava. Exatamente como esse culto que a gente faz aqui. Porque às vezes se for só um para cantar, rapidinho vai cansar. Se for só um para dar um testemunho, rapidinho vai parar. Se for só um para dar uma palavra, talvez vai acabar muito rápido. Mas aí a gente vem para o culto como um só. E aí vem um e louva, aí vem um testemunho, aí vem um e prega. E assim o louvor vai subindo. E a gente não está vendo, mas no mundo espiritual as coisas estão movendo, porque o Senhor vai recebendo aquela adoração. E aquele povo começou a adorar, um após o outro, louvando. E o 12 fala: porém muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais já velhos que viram a primeira casa começaram a chorar. E outros sorriam. E aí um outro versículo fala que era um barulho só, de choro com riso, de forma que se ouvia esse barulho de muito distante. Porque alguns estavam emocionados, outros estavam extremamente regozijantes no Senhor por aquilo que o Senhor estava fazendo. E sabe o que eu vejo aqui? A alegria do renovo e do reavivamento do Senhor, porque eles estavam numa terra estrangeira e o Senhor usou o próprio rei para dizer: voltem para lá e edifiquem um altar para o Senhor. E eles edificaram e começaram a louvar, e de repente a presença foi tão forte que alguns choravam e outros sorriam, e aquele barulho se ouvia de muito distante. Tamanho era o louvor que estava subindo ao céu ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar eu e você louvando aqui na casa do Senhor? E não importa se tem um bar bem aqui na esquina e outro aqui de frente, porque o barulho da nossa adoração é tão grande que o inferno vai ter que escutar, e não importa o quanto ele se levante contra, a nossa adoração vai soar mais alto e vai chegar mais longe do que a dele. Não importa. Exatamente como esse povo. Aqui vocês leram comigo, esse povo tinha medo, porque os povos que estavam ao redor não criam no Senhor. Mas mesmo com medo, eles foram lá, reedificaram o altar, começaram a louvar, e conforme eles louvavam, alguns choravam, outros sorriam e sentiam a presença do Senhor, dono daquele altar, dono daquelas ofertas que estavam sendo oferecidas. E o testemunho é de que esse barulho chegava longe. Muitas pessoas ouviram o som daquele barulho que era som, daquele barulho que era um som. Você tem um chamado, eu tenho um outro. Você tem uma vocação, eu tenho outra. Você faz algo para o Senhor, eu faço outra coisa. Mas no fim o louvor é você. E é Ele que chega mais longe. Aqui a voz às vezes é de choro. Eu estou chorando porque o Senhor me tomou. Outra é tomado em grande alegria. E cada um vai louvando conforme Deus vai enchendo ele do Espírito. Mas o louvor é o som. E o som que vai chegando longe, longe, que todos vão escutando, é como uma só voz. É a voz do povo de Deus, porque não importa como isso se manifesta, mas é louvor. E porque é louvor, ele tem capacidade de chegar muito mais longe
do que qualquer voz que o inimigo possa proclamar. Qualquer voz do inimigo, mesmo com medo, eles permaneceram. Mas aí, o capítulo 4 traz para nós a continuação, dizendo assim, já no versículo 1: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel. Aí no versículo 2: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes do país e disseram: deixe-nos edificar conosco, porque como vós buscaremos a nosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir aqui. E a resposta deles foi assim: porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel. A Bíblia fala, eles são adversários. A Bíblia não engana. Dá para você pensar, mas eles vieram com uma ótima intenção. Eles disseram assim: deixa a gente ajudar vocês a construir a casa do Senhor. A gente quer também adorar Ele. A gente já até fez isso já. A gente adora Ele tem um tempão. Mas a Bíblia não deixa a gente se enganar. São adversários. Aqui está dizendo: ouvindo, pois, os adversários. Engano nosso pensar que o adversário vai chegar e já vai vir assim, ó, com uma afronta total para você saber claramente que ele está contra a sua vida. Muitas vezes o ataque do adversário é oferecer exatamente aquilo que a sua carne quer. Exatamente aquilo que você precisa. E aí eles vêm e dizem assim: não, então deixa a gente ajudar vocês a construírem aí, a gente quer adorar junto com vocês. Mas quem tem discernimento sabe. Quem tem discernimento do Espírito sabe como é que o adversário age. E aí eles identificaram aquele adversário e disseram: não compete a vocês fazer isso. Nós, sozinhos, vamos edificar esse templo com a ordem do rei Ciro. Não compete a vocês. E quantos no nosso meio que a Bíblia já tinha advertido que surgiriam e que, se possível, enganariam, inclusive, aos que creem, vêm dizendo: não, essa obra é nossa. Nós vamos edificar também. Mas em seus cultos e em suas igrejas, a doutrina é totalmente contrária à palavra de Deus. Eu não estou falando de doutrina da Assembleia, de doutrina de denominação, eu estou dizendo palavra de Deus. O que me diz o que é certo e o que é errado? Palavra de Deus. O que me diz que está de acordo ou não está? Bíblia. Se está em desacordo com a Bíblia, não precisa ficar com dúvida, não é de Deus. Tanto que Paulo falou: se descer um anjo falar para vocês outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, que seja maldito, porque ele não veio da parte do Senhor. O evangelho é esse. E quantos têm se levantado no nosso meio com doutrinas que estão contrárias a essa palavra, dizendo: nós estamos fazendo a obra junto com vocês, nós vamos adorar o seu Deus, nós já fazemos isso há muito tempo, mas não vem da parte do Senhor. Precisa a igreja ter discernimento de dizer: não, essa obra aqui é para nós. Essa obra aqui compete àqueles que verdadeiramente são filhos de Deus e seguem as palavras do Senhor. Vocês não precisam se oferecer para fazer a obra se não estão dispostos a seguir aquilo que foi ordem do nosso Deus. E aí eles respondem assim para eles, e aí vocês vão ver que a atitude muda imediatamente. A partir do versículo 6, Esdras, capítulo 4, versículo 6, falam que eles correram e foram escrever uma acusação contra o povo de Deus para enviar para o rei Artaxerxes. Eles escrevem uma acusação e falam assim: olha, o povo lá de Judá está tentando reconstruir o templo. E se isso acontecer, o seu reino vai se enfraquecer. Esse povo é muito rebelde. Você pode procurar aí no histórico que você vai achar que é um povo rebelde. É um povo que não paga impostos. E escreve toda uma acusação para o rei contra o povo. Aquele mesmo povo que tinha acabado de dizer: nós vamos ajudar vocês a construírem o templo e a adorar o seu Deus. Porque a intenção deles não era ajudar. A intenção deles era entrar ali no meio, se infiltrar e minar o povo de Deus. Exatamente como aquele joio lá da parábola do joio. Tem o trigo todo levantado, esperando o tempo da ceifa, aí vem o joio. Calmamente vai se metendo ali no meio para poder minar o trigo.
Mas aí o Senhor fala, não, deixa crescer junto, porque na hora da ceifa eu separo o que é meu e o que não é. Na hora da ceifa eu vou separar o trigo do joio. E aí o que for joio eu vou lançar fora e queimar, mas o que for trigo vai ser meu, vai ser usado para mim, vai ser para o meu louvor. E é assim exatamente que esse povo queria fazer. Como eles foram impedidos, eles falaram, então, nós vamos escrever uma acusação contra esse povo, para não permitir que eles construam esse templo. O rei recebe aquela acusação, lê e fala, você tem razão. Eu olhei aqui, eles são um povo muito rebelde e obstinado. Se esse povo ganhar, se esse povo conseguir construir esse templo, Jerusalém já teve reis poderosíssimos. Ele ia dominar tudo. O povo ia pagar impostos para ele. Você tem razão. Eu vou ordenar que parem de construir. Vai lá, manda uma ordem e fala, é para vocês pararem de construir esse templo, até que eu dê uma ordem para vocês reconstruírem. E aí, o que a Bíblia fala é que eles pararam de construir até um determinado tempo. De repente, no capítulo 5, Ageu e Zacarias, 2 profetas, profetizaram aos judeus e disseram, voltem a reconstruir. E aí, o versículo 2, o capítulo 5 fala que eles se levantaram e recomeçaram a edificar a casa de Deus. Como que eu me vejo dentro dessa passagem? Como é que isso se aplica a nós? Você estava lá construindo a sua obra, começou 2020, fez seu projeto lindamente, falou, esse ano vai ser assim, esse ano vou cumprir esse objetivo, esse ano vou deixar Deus me usar, esse ano vou deixar esse objetivo aqui que Deus quer realizar em mim há muito tempo se cumprir, vou dar lugar, vou buscar mais, vou ser mais frequente na igreja, vou servir mais, fez o seu projeto, desenhou tudo aquilo que você queria, está lá 2020, janeiro, projeto pronto, chega março, fecha tudo. Não quero culto, não tem como abraçar, não tem como pegar na mão, não tem como visitar seus idosos, fecha tudo. Culto só transmissão, com muitas pessoas que nem ao menos têm um celular, com muitas pessoas, inclusive os nossos anciãos queridos. Muitos dos nossos anciãos não têm celular para poder ver live. Não, mas é assim, fechou, não é para ter culto, só transmissão, só 2 cultos por semana e virou aquela bagunça, pandemia. Seu projeto de janeiro, 2 meses depois, onde estava? Engavetado. Para a obra. Eu mando que pare. Só vai voltar quando eu der ordem de continuar. É o que o inimigo diz. É para parar essa obra. Não é para continuar com essa obra. Passa março, passa abril, passa maio, passa junho. Estamos nós aqui agora em agosto. Se eu não me engano, o primeiro culto presencial foi em julho, que voltou. Foi em julho, não foi? Chega em julho, na verdade. Chega julho e aí é autorizado que a gente volte. E aí a gente vai voltar a reconstruir. E por que a gente vai voltar a reconstruir? Nós vemos aqui que eles voltam a construir debaixo de uma palavra. 2 profetas vêm e profetizam e falam, tem que continuar a construir. E aquele povo sabia que tinha parado de construir porque o rei tinha mandado parar de construir. E sabia que nada tinha mudado, que o rei não tinha dito, pode voltar a construir. Mas mesmo assim, os profetas disseram, é para voltar a construir. E sob a palavra de Deus, eles voltaram a edificar o templo. Eu e você paramos durante esse período de pandemia. Mas agora, a palavra do Senhor para mim e para você é, volta a construir. Volta a edificar o altar. Restaura a adoração no tempo de calamidade. Volta onde estava, volta onde parou. Porque o seu projeto para 2020 não depende não é de 12 meses, depende daquele que é o dono do tempo. Se eu quiser cumprir ele em 1 minuto, eu cumpro. Porque eu preciso só de 1 minuto para fazer cumprir. Eu não preciso de 12 meses. Mas aí você tem que crer o suficiente que ele pode mudar essa história toda num segundo para restaurar a adoração no tempo de calamidade. E dizer, não interessa. Se eu fiquei sem culto esses dias ou se eu tive que assistir pela internet, se não era a mesma coisa, agora eu estou aqui, eu vou restaurar a adoração ao Senhor. E a minha adoração vai fazer um barulho
que de longe vai poder ouvir a minha adoração. E onde quer que ela chegar, onde quer que essa adoração chegar, ela vai alcançar pessoas e vai mudar a história delas em nome do Senhor Jesus. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus quer sim a sua felicidade. Deus quer sim ver você romper. Mas a questão é que você só precisa de Deus para romper. Você não precisa de nada que está alheio aqui. Não precisa de circunstâncias, não precisa do que está lá fora. Você precisa de Deus. E é por isso que a palavra fala: busca o reino e a justiça. O demais eu vou acrescentar. Por isso que é tempo de eu e você pensar na calamidade. Vou louvar a Deus. Na calamidade, vou restaurar a adoração. Na calamidade, vou reconstruir o meu altar. Ah, mas e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na minha vida e vai cuidar. Ele é que sabe do meu amanhã. E é por isso que aquela pessoa fala: olha, deixa eu te usar para curar, para salvar. Porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Porque o Senhor não é limitado como a gente. A gente tem que escolher uma coisa, resolve essa, resolve aquela. O Senhor não. Ele te usa, enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo aquilo que faz você chorar. Porque Ele tem todo o poder. E foi para isso que eu e você fomos criados. Adoração. E a mudança que a adoração proporciona. Nós vemos que eles começam a reconstruir. Isso tudo você vai encontrar no capítulo 6 de Esdras. E aí, de repente, aparece gente lá. Político, governador. Quem foi que mandou voltar a construir este templo? E aí eles que já estavam firmes na fé, voltaram a construir aquele templo debaixo de uma palavra. E não é palavra de alguém daqui, não é palavra de alguém poderoso na terra, é a palavra de Deus. Aquele que construiu a terra, se ele quiser, ele desfaz. E aí eles voltaram a construir debaixo dessa palavra, confiantes nela, disseram: olha, a gente veio para cá reconstruir esse altar porque Ciro tinha mandado que a gente voltasse para reconstruir esse altar debaixo do Espírito do Senhor. Pode ir lá, olhar no seu histórico, que vai estar escrito isso. O rei Dário recebe essa resposta, vai consultar e vê que está escritinho lá: eu, Ciro, dei esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados. Estava lá a ordem do recibo, do jeitinho que eles falaram. E aí, sabe qual é a resposta? Depois que ele vê que realmente Ciro tinha ordenado que se fizesse aquela construção, está aí no capítulo 6, a partir do versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas que estáis de além do rio, apartai-os dali a construção. Apartai-os da construção do templo. Deixem eles lá. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreto que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Aquele homem recebe a resposta, e ele não só vira para os seus subordinados e diz: olha, aparta daquela obra, deixa eles lá construir, deixa que se cumpra a palavra que foi determinada, mas ele diz: digo mais, é para abençoar, é para dar dinheiro para eles, é para dar o que for necessário para eles oferecerem sacrifícios. Eu quero que vocês deem isso a eles de dia em dia, para que não haja falta. Como foi que a gente começou? A gente começou falando que a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, Ele desperta pelo Espírito do Senhor até quem não crê. Foi o que Ele fez com Ciro lá atrás.
A obra sofreu embaraços, sofreu obstáculos e parou. Mas a ordem de Deus para recomeçar foi cumprida. E quando ela foi cumprida, o novo embaraço que surgiu, ele mesmo se encarregou de retirar. E ele não só retirou o embaraço do caminho, como ele disse, aquilo que vocês queriam embaraçar, não só não vão embaraçar, como vão abençoar. Deixe esse povo cumprir essa obra. Deixa este povo reconstruir este tempo. Estamos de volta, eu e você. Estamos de volta para adorar como antes, ou até mais do que antes. Estamos de volta para reconstruir o nosso altar. Estamos de volta para fazer como aquele Ezequias, cuja ordem primeira que ele deu no reinado foi: olha para trás, vê o que a gente deixou de fazer e volta a fazer. Estamos de volta para ouvir a voz do Senhor que diz: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor e às primeiras obras. Estamos de volta para crer que não interessa o embaraço que se levante da parte dos nossos inimigos, aquele que é o dono da obra vai garantir que ela seja cumprida e executada em nome do Senhor Jesus. Então eu e você temos que restaurar a adoração agora, no tempo de calamidade. E sabe por que a gente tem que fazer isso? E aqui eu encerro para poder devolver. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, que se você sentar lá na sua casa e começar a ver um jornal, a única coisa que você vai ouvir daquelas notícias é: Jesus está voltando. Você vai ouvir o Espírito Santo falando no seu ouvido: está vendo? Eu estou voltando. Você vai ouvir o Espírito Santo falando assim: está vendo esse sinal que eu disse que ia acontecer? Está acontecendo. Sabe por quê? Eu estou voltando. Jesus está voltando. E está voltando logo. Não está voltando daqui a 2 chegarás, 2 não passarás, igual a gente falava antes. Não é uma coisa abstrata, não é aquela coisa que nunca... Jesus está voltando, e eu até posso dizer que talvez seja agora, que talvez seja daqui a pouco, que talvez seja essa noite, porque está muito perto. Está muito, muito perto. E é tempo de restaurar a adoração ao Senhor enquanto há tempo. E sabe quanto tempo há? Agora. Você não tem tanto tempo quanto você pensa que tem. E eu não estou dizendo que você vai morrer, que vai te acontecer alguma coisa, não, porque Deus é Deus para te livrar. O que eu estou dizendo é: o que Ele tem te dado é já. E é para você restaurar a adoração agora. Agora. Começar já, nesse instante. Não é depois que você tiver feito tudo aquilo que você quiser fazer. Sabe por quê? Porque enquanto às vezes você se preocupa em cumprir coisas que Deus não te mandou fazer, ou que não é a prioridade do céu, às vezes Ele volta. E se a porta fechar, acabou. É tempo de restaurar a adoração? Já. No tempo de calamidade. E sabe todo o resto que preocupa o seu coração? Que às vezes, aí você fala assim: não, eu vou cuidar disso porque Deus vai esquecer. Sabe todo o resto que você ocupa o seu tempo porque você fica com medo de Deus não cuidar? Ele vai cuidar. Você viu aqui que Ele cuidou? Você viu aqui que Ele mandou gente descrente abençoar a obra e falar: é para deixar o templo ser edificado, porque eu que mandei edificar? Eu digo para você: edifica, restaura a adoração, porque é Ele que mandou restaurar. E quando você estiver cumprindo aquilo que Ele te mandou fazer, pode ter certeza que todo embaraço é Ele quem tira do caminho. Amém? Amém? Saia daqui. Se você não aprovar nada, o que acontece? A gente é carne, senta ali e fala: eu não gostei da palavra de hoje. Problema nenhum. Normal, tua opinião é normal. Mas sai daqui sabendo de uma coisa: se você gostou ou não gostou, a palavra continua sendo a palavra. Guarda pelo menos uma coisa: Jesus está voltando. E o tempo de restaurar a adoração àquele que é digno é agora. Se você tem uma coisa para fazer a partir desse momento, é restaurar esse altar em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu devolvo o microfone para você.